realmente prova, 1 Timóteo 2:5, que Jesus continua sendo um homem no céu. Alguns argumentam, especialmente os trinitários, que nesta passagem Paulo enfatiza a natureza de Cristo como homem no céu. No entanto, é verdade que 1 Timóteo 2:5 prova isso? Não prova. Primeiro, é importante ler o texto dentro do seu contexto, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo como resgate por todos. 1 Timóteo 2:5 e 6. É verdade que quando Paulo escreveu esta carta para Timóteo, Jesus já estava no céu, mas não como homem, mas como espírito. 1 Pedro 3:18 e 1 Coríntios 15:45. Quando Paulo se refere a Jesus como um homem, em 1 Timóteo 2:5, ele se refere a Jesus histórico, aquele que se sacrificou por todos. João 1:14 e 1 Timóteo 3:16. Embora o contexto deixe claro que a referência a Jesus como um homem nesta passagem se refere a Jesus histórico, os trinitários insistem que isso prova a dupla natureza de Jesus no céu. Deus-homem. No entanto, temos provas ainda mais sólidas nas próprias Escrituras de Paulo. Em Gálatas 1:1, lemos: Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por meio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus, o Pai, que o ressuscitou dos mortos. Antes de escrever a Timóteo, Paulo deixa claro que sua nomeação como apóstolo não foi por obra de nenhum homem, mas por Jesus Cristo. Não é evidente para Paulo que Jesus não era um homem simples? Caso contrário, seria mentira. Mas ele falava com o Espírito Santo e dizia a verdade. Continuando com o contexto, Gálatas 1:10 ao 12 diz: Eu procuro a aprovação dos homens ou de Deus? Ou tento agradar aos homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Deixe-os saber, irmãos, que o evangelho que vos preguei não é de origem humana. Não o recebi, nem aprendi de nenhum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Paulo reafirma que Jesus Cristo não é um homem no céu de forma forte. Seu ministério não tem o propósito de agradar aos homens. Caso contrário, não seria servo de Cristo. Sua pregação não vem de origem humana e não foi ensinada por nenhum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. As palavras inspiradas por Paulo são claras e contundentes. Tudo o que ele escreveu seria falso se acreditássemos que Jesus é Deus-homem no céu, como afirmam os trinitários. Portanto, refutamos de forma sólida a ideia de que Jesus, como mediador entre Deus e os homens, possa ser uma das partes que está mediando. A referência a Jesus como homem refere-se ao Jesus histórico, aquele que se sacrificou por todos.